A paz de Deus a toda a Irmandade. Meu nome é Eliene, eu sou da Bahia, mas moro no Rio de Janeiro. E eu estou gravando esse áudio para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmandade, há um tempo atrás eu tive um princípio de depressão. Há muitos anos atrás. Eu era testemunhada da cristã. E eu tive esse princípio de depressão, onde eu perdi minhas forças. Fiquei muito triste, chorava muito, perdi o apetite, não comia, não me alimentava. E, e aí agora, muito fraca, se caísse algum pertence no chão, até uma colher, um garfo, alguma coisa, eu não pegava. A casa virou uma bagunça, não tinha força para fazer nada, nem cabeça para fazer nada. E aí eu tinha medo de ir ao médico porque há 20 anos atrás eu tinha tido isso, esse princípio de depressão que foi um pouco forte. E quando eu ia no médico, ele passava para mim aqueles medicamentos que deixavam a pessoa aérea, tipo dopada assim. Eu não queria tomar esses medicamentos, eu não tomava. Aí, dessa última vez que pegou, meus irmãos, que eu sei que foi a última, tá repreendida em nome de Jesus. Eu não sabia o que fazer, que eu tinha medo de ir no médico e passar aqueles medicamentos para mim. Aí eu fiquei em casa, eu tinha duas sobrinhas que moravam perto, mas elas também nunca podiam vir até a mim, porque sempre estavam no trabalho, sempre estavam no engarrafamento, e elas não podiam vir. E aí eu fiquei com aquela angústia, com aquela tristeza, que fazia chorar, uma coisa muito ruim. Aí Aí eu fui congregar à noite numa igreja, da congregação cristã, fora do bairro que eu morava. Aí Deus mandou a palavra do Elias, né? A depressão do Elias, que ele ficava embaixo de uma árvore e tal. Parece que um anjo levava pão para ele. É uma coisa assim, eu não entendia muito a palavra, não entendia muito. E Deus falou comigo no culto todinho da depressão do Elias, mas eu não entendi e saí da igreja do mesmo jeito que eu fui, continuei com aquela coisa ruim, tá repreendida em nome de Jesus. Aí fui trabalhar na segunda-feira, trabalhar na casa dos outros, trabalhava pulso, sem força e sem cabeça para nada. Tudo era uma bola de neve. Aí, na época, a minha patroa ela era uma psiquiatra e psicóloga. Aí, quando eu cheguei lá, ela chegou e falou comigo: Oi, tudo bem? E eu respondi bem baixinho: Oi. Aí ela percebeu algo estranho em mim, ela falou: Você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Aí eu comecei a chorar muito, contar para ela que eu estava assim, assado, e ela falou que eu estava com depressão. Só em olhar para mim, ela falou que eu estava com depressão. Aconteceu alguma coisa? Não, aconteceu nada. Ah, vamos lá embaixo na garagem que eu vou pegar um remedinho para você. Você vai ficar bem com esse remedinho. Aí ela me deu o remedinho e falou que era para me tomar um comprimido daquele todo dia, 8 horas da manhã. Aí eu tomei nesse dia, Irmandade, tomei um comprimido 8 horas da manhã. Aí graças a Deus, que quando foi umas 11 horas da manhã, eu sentia assim minhas forças voltando. Aí eu fazia o serviço e fazia o serviço rápido e minha mente foi clareando, glória a Deus, minha mente foi clareando e meu apetite foi voltando. E eu fiz meu trabalho rápido e eu coloquei um prato de comida, comi, que eu não me alimentava, nem achando pronto, eu não tinha apetite para comer, eu comi aquela comida, dando graças a Deus, e eu comi. E aí eu
fiz meu serviço rápido e fui para casa. E à noite ela ligou para mim e perguntou como eu estava. E eu falei que eu estava bem, que graças a Deus eu agradeci muito a ela, agradeci primeiramente a Deus. Mas aí eu ainda não estava bem, meus irmãos, eu melhorei. Aí eu fui congregar um dia e falei com Deus, meu Deus, eu ainda não estou bem, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não estou normal ainda, Senhor. Aí Deus não falou nada nesse dia, se falou eu não entendi, ele não falou nada. Aí eu voltei para casa e falei, meu Deus, Deus não falou nada comigo e eu não estou bem ainda, meu Deus, está faltando algo em mim, Senhor. Aí me veio na cabeça assim, de eu entrar na YouTube e ouvir uns hinos da cristã. E aí, dito e feito, eu entrei na YouTube e ouvi uns hinos da cristã, muitos hinos mesmo. Aí o hino que entrou uma paz no meu coração, assim, que me tocou foi aquele, a fiel proteção. A fiel proteção, o hino 36. Aí entrou aquela paz no meu coração, assim, aquele refrigério, aquele hino. Aí eu fiquei cantando aquele hino, coloquei o véu na cabeça, fiquei cantando aquele hino, orei a Deus e me deitei com o véu na cabeça. Meus irmãos, foi a noite inteira alguém cantando o hino no meu ouvido. Uma voz masculina, uma voz bem suave que falava assim: o teu manto de amor sempre está sobre mim. Em teus braços me entrego, Senhor. Uma voz muito suave, meus irmãos, cantando no meu ouvido. E eu acordava, e eu dormia novamente. E aquele hino, aquele anjo de Deus cantando esse hino no meu ouvido, meus irmãos. E aí eu amanheci o dia lembrando, meu Deus, o anjo de Deus cantou o hino Fiel Proteção no meu ouvido a noite inteira, Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Eu já amanheci bem, meus irmãos, não estava sentindo mais nada, e eu peguei e fui arrumar a casa, e fui lavar as roupas, e fui fazer o serviço, e fui fazer comida, e eu me alimentei bem nesse dia, meus irmãos, e eu fiquei bem até o dia de hoje, meus irmãos. Tanto que os remédios que eu estava usando, que a minha patroa receitou para mim, e aí eu fui esquecendo de tomar aquele medicamento, fui esquecendo e não senti mais nada. Quando meu pai ficou doente, que faleceu lá na Bahia, eu fui, antes dele falecer, e eu levei os remédios, dizendo assim, agora eu vou precisar desse medicamento. Mas aí, meus irmãos, não precisei tomar nada até o dia de hoje, meus irmãos. Deus me libertou por esse hino, a fiel proteção. O anjo de Deus cantou esse hino a noite inteira no meu ouvido. E eu estou contando esse testemunho porque eu acho que tem alguém precisando ouvir isso para aumentar a nossa fé. Agradeço por tudo. Só o nome de Deus seja hoje eternamente louvado. Amém. A paz de Deus a toda irmandade. Estou aqui mais uma vez para contar uns livramentos que Deus fez na minha vida e para ser postado no canal Comunhão com Deus. Deus seja louvado. Irmandade, há um tempo atrás eu era testemunhada e eu pagava aluguel, eu não tinha uma kitnet para morar em nenhuma casa. E eu pedia muito a Deus, sabe, para preparar para mim, para eu não pagar aluguel, fosse do tamanho que fosse, não tinha problema, mas que eu não pagasse aluguel. Eu pedia muito a Deus, mas eu não via condições também financeiras. Aí, um dia, pela palavra, Deus falou para mim. Deus falou para mim que a pedra ia rolar, resumidamente. A pedra ia rolar. E aquilo que para mim era difícil, para ele não era. Que a pedra ia rolar e que por esses dias eu ia ver um sinal. Aí passou, meus irmãos, passou um tempo, não levou nem
30 dias, não levou nem 30 dias. Eu fui passando aqui na rua, tinha uma plaquinha. Vende-se uma kitnet. O preço é tanto. Aí eu achei o preço barato na época, né? Que já tem 15 anos que eu moro aqui. Eu achei barato, mas eu não tinha aquela quantia. E aí eu chamei a moça, bati palma, a moça saiu e eu falei, dei bom dia para ela e falei, é aqui que tá vendendo uma kitnet? Ela falou, é. E aí ela falou, eu vou te mostrar, não é minha não, o dono deixou a chave comigo, eu vou mostrar para você. Aí quando ela abriu, eu não, assim de cara logo, eu não simpatizei, que era muito pequenininha mesmo. Mas aí ela falou, dá uma olhada, entra, vai lá dentro. E aí quando eu entrei mesmo, que eu vi o banheiro, que eu vi o tamanho e tudo, não era tão pequenininha. E valia aquele preço, estava até barata. Mas eu não tinha aquele dinheiro. E aí mesmo assim, eu fui ligar para o proprietário para poder pedir menos para ele. Aí ele falou que deixaria por menos, se fosse à vista. Glória a Deus, Senhor, glória a Deus. E aí eu também não tinha aquela quantia, eu só tinha metade. Mas aí uma pessoa abençoada da minha família se propôs a me emprestar o que faltava e depois eu pagar parceladamente. E glória a Deus, meus irmãos. Foi uma preparação de Deus. Eu moro aqui até hoje. Até hoje eu moro aqui, nesta casinha. E sinto uma paz aqui, uma paz dada por Deus. Até aqui eu sinto muita paz aqui, me sinto muito bem aqui. E também eu queria contar outros livramentos que Deus fez. Foi uma vez que eu ia passando na rua, numa ladeira descendo, e eu acho que eu estava distraída no celular, glória a Deus. Irmandade, eu escorreguei num plástico descendo a ladeira e taquei o joelho no chão e saí assim, saiu raspando assim meu joelho. E me machuquei bastante, sangrou muito. As pessoas da rua correram para me ajudar. Mas eu agradeço a Deus, meus irmãos, só machucou o joelho e inflamou. Eu agradeço a Deus, meus irmãos, foi um livramento que Deus me deu, porque se viesse uma moto ou um carro naquela ladeira, não sei o que teria acontecido se Deus não me guardasse. E aí machucou muito, meus irmãos, mas não quebrei nada, 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 nada. Fiquei inteirinha, meus irmãos. Foi uma queda muito feia. E outro também, livramento que Deus fez na minha vida foi aqui em casa mesmo, meus irmãos. Eu subi numa escadinha ali para pegar uma roupa no varal, que eu tinha tomado banho. E aí quando eu fui descendo, em vez de pisar no degrau, pisei no outro, o que estava mais embaixo. Eu caí, eu levei um tombo muito feio, meus irmãos, com a cabeça dentro de casa e o corpo para fora. Nesse dia, meus irmãos, era tão perigoso que não tinha nenhum dos meus vizinhos aqui. Se eu me machucasse aqui e ficasse sem poder levantar, o portão estava trancado, ninguém ia poder me socorrer, meus irmãos. Mas Deus me socorreu, porque eu caí com a cabeça no batente da porta. Eu podia ter batido minha cabeça ali com força, ou então ter quebrado algum osso, alguma coisa, uma coluna. E poderia ser fatal, ou então eu poderia ter machucado seriamente, meus irmãos. Mas Deus não deixou. Glória a Deus, meu Deus me livrou também, meus irmãos, disso. Glória a Deus, eu estou aqui agradecendo a Deus, meus irmãos. E outra vez, Irmandade, outro livramento que Deus fez comigo. Aí foi bem antes, eu não era nem testemunhada da cristã. Eu estava na praia, na cidade que eu morava, em Salvador. A gente estava tomando banho de mar, eu e uma amiga minha. Era um dia de semana, o mar deserto e muito revolto o mar. Mas a gente era acostumado a entrar na água e nadar e tudo. Aí nesse dia eu entrei
É, eu entrei, a praia estava vazia, não tinha ninguém. Eu entrei e ela ficou na areia. E aí eu peguei e fui nadando lá pro meio, nadei, nadei. Só que quando chegou lá no meio, eu não conseguia mais voltar. E eu acenava para ela, eu estava descendo e subindo naquele mar de água, descendo e subindo. Só que ela achava que era uma brincadeira minha. Ela estava na areia, se acabando de rir. Ela não estava entendendo. E por sinal tinha um salva-vidas em frente também, mas não via. E ela também achava que eu estava brincando. Glória a Deus, Senhor. E eu pensando, meu Deus, eu vou morrer aqui, Senhor. E meus pais, que estão lá no interior, Senhor, eu vou morrer aqui nesse mar, meu Deus, me ajuda, Senhor. E eu engolindo água, engolindo água. E aí, meus irmãos, Deus preparou que tinha um rapaz numa embarcação, um pouco longe, assim. E Deus preparou, meus irmãos, que aquele rapaz nadou de lá, ele viu me afogando. E ele nadou de lá até onde eu estava e mergulhou por baixo e me pegou pelas pernas e me subiu para cima. E eu levei o maior susto quando ele fez isso. Eu pensava que era algum bicho. Aí ele me tirou das muitas águas e me levou lá para areia e aí eu fiquei vomitando muito. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Tantos livramentos, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Peço perdão a Deus pelos meus pecados, minhas falhas, minhas fraquezas, e contei essas obras para aumentar a nossa fé. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.